Eu queria com você olhar o Salmo 46 e aqueles que gostam podem deixar a sua Bíblia aberta para observar este Salmo. E eu queria que você compreendesse para que nós contextualizássemos este Salmo, porque o Salmo 46 ele é remetido a uma história. Ele está casado e coligado com uma história. E aqueles que estudam, que averiguam a palavra de Deus, concordam que o Salmo 46 é remetido à história do rei Ezequias. E, mais propriamente, nos dias em que ele teve que ser desafiado por Senaqueribe, rei da Síria. E o texto vai nos trazer à luz dos grandes desafios vividos pela cidade de Jerusalém. Os dias são do rei Ezequias, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, já não era mais aquela potência que havia sido nos dias de Davi e de Salomão. O reino do norte já não estava mais ligado a Israel, ao Judá, a Jerusalém. E, não obstante a isso, a realidade é que nesses dias em que esse salmo nasce, Jerusalém já estava extremamente enfraquecida, Judá já estava extremamente enfraquecida. Essas duas figuras que aparecem aqui, o rei Ezequias e também o rei Senaqueribe, eles tipificam, eles trazem-nos simbolismos que vêm trazer a nós revelações de Deus. Senaqueribe tipifica toda a adversidade, toda a ação do mal, toda a contrariedade, todo ataque que nós temos sofrido e vivido. Já o rei Ezequias, o rei de Jerusalém, tipifica cada um de nós, que muitas vezes menos favorecido, mas não deixamos de acreditar naquele cujo qual tem a última palavra e a última sentença sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares. O cenário que está diante deste salmo é uma Jerusalém que está sendo cercada e sitiada. Como já disse, uma Jerusalém enfraquecida. E o exército mais poderoso do mundo naquela época, o exército assírio, está vindo desde o norte. Senaqueribe, um rei maligno, perverso, que praticava coisas terríveis e a sua fama vinha na sua frente. Ele já havia destruído várias cidades, vários vilarejos, vários povoados, já havia saqueado, já havia conquistado, já havia implantado a sua cultura, as suas regras e os seus impostos. E agora, os mensageiros vão vindo na frente e chegam a Jerusalém, avisando que a cidade de Jerusalém, o povo de Deus, o rei Ezequias, deveriam se render a Senaqueribe, porque senão seriam destruídos. O exército vai se aproximando, e é neste contexto de angústia, de adversidade, Jerusalém, Ezequias, o povo de Deus, não tinha, no sentido militar, nenhuma chance de lutar contra os assírios. Os assírios, nesse tempo, dizem os historiadores, que era o maior e mais poderoso exército do mundo. Há quem diga que nem o Egito tinha condições de enfrentar os assírios neste tempo. Eles vêm e os mensageiros vêm trazendo mensagens que amedrontavam Jerusalém. Imagine você, Jerusalém está fechada, os muros haviam sido reformados para que o exército inimigo não conseguisse entrar com tanta facilidade. E a cena que alguém poderia ter de cima dos muros de Jerusalém era essa: olhando para dentro da cidade, via uma Jerusalém amedrontada, enfraquecida e com fome. Olhando para fora da cidade, já começava a ver os mensageiros, e por que não dizer,
os exércitos inimigos se aproximando para destruir Jerusalém. Eu penso e queria contextualizar, não somos sabedores se este salmo foi escrito no meio desta grande crise ou após esta grande vitória, após este grande conflito, este grande confronto. Mas eu queria pensar com você, o rei Ezequias, um homem que ainda continuava acreditando e confiando em Deus, em cima das muralhas de Jerusalém, e ele, mesmo sendo sabedor que não tinha condições militares, e nenhuma condição de lutar contra Senaqueribe e os assírios, mas ele começa a cantar e a salmodiar o Salmo de número 46, dentro de todo este contexto. E eu fico imaginando ele iniciando o cântico, e ele levanta sua voz e diz, 46:1 de Salmos: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso esconderijo, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória a Deus! Tem que ter muita fé e confiança em Deus, para em um cenário como este se levantar e dizer que Deus era o esconderijo da cidade de Jerusalém. E eu quero ser instrumento de Deus nesta noite, para dizer que diante de nós, muitas adversidades têm se levantado. Eu estou falando com pessoas que, assim como Jerusalém e Ezequias, se sentem cercadas de tantas obscuridades e adversidades. Deixa eu ser instrumento de Deus para te dizer que Deus está te escondendo por esses dias. Oh, glória a Deus! Deixa eu ser mais instrumento de Deus para dizer que o câncer já te procurou e não te encontrou, porque tu estavas escondido em Deus. Deixa eu ser mais instrumento de Deus e dizer que o divórcio já procurou o nosso casamento e não encontrou, porque o nosso casamento estava escondido em Deus. Oh, glória! Deixa eu ser profeta e dizer que um acidente nos procurou lá naquela BR, mas não encontrou o nosso carro, porque a nossa família estava escondida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está escondendo a sua vida nesse tempo. Eu vou ser instrumento de Deus para a tua vida. Deus está escondendo a tua casa, Deus está escondendo a tua família, Deus está escondendo a tua empresa. Pode dar glória atrás dessa máscara, pode levantar uma mão para o céu. Deus está escondendo a tua saúde, Deus está escondendo as tuas finanças. Deus é o nosso esconderijo. O cenário continua, irmãos. Jerusalém está sendo cercada pelo exército mais poderoso e mais sanguinário do mundo, e eles continuam cantando o salmo. O Salmo 46 segue no 2: pelo que não temeremos. Eu quero que você contextualize e leve a sua mente para um cenário de guerra, de uma cidade que está sendo cercada, da sua vida sendo atacada por tantas circunstâncias. E ele vai dizer no 2: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, há um rio cuja as correntes alegram a cidade de Deus. Oh, glória a Deus! Deus está no meio dela, e é o santuário da morada do Altíssimo. Queridos, preste atenção, porque o salmista está dizendo que havia um rio cujas correntes alegravam a cidade de Deus. Sempre que essa expressão aparece, é claro que nós poderíamos colocar ela em um patamar mais espiritual e falar de coisas celestiais. Mas este salmo se remete a um tempo de guerra, a um tempo de batalha, a coisas da terra, a coisas de homens. E ele vai dizer: há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, ele está dizendo que havia água em Jerusalém, que alegrava aquela cidade, porque era assim que muitos na história chamaram Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade de Deus, a Jerusalém de ouro, como dizem os judeus, até o dia de hoje. E ele está dizendo, há um rio cujas correntes alegram esta cidade. A verdade é que as grandes e importantes cidades do mundo foram construídas e edificadas às margens de um grande rio, porque elas se abastecem da água daquele rio. A cidade de Paris, por exemplo, às margens do rio Sena, a cidade de Blumenau, às margens do rio Itajaí-Açu, e assim sucessivamente. Tantas grandes e importantes cidades do mundo são construídas às margens de rios, mas quem chega em Jerusalém, até os dias de hoje, vai observar que não tem nenhum grande rio que corta aquela cidade pelo meio. Não existe um grande rio que atravessa e que banha Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jerusalém tinha uma fonte própria, cuja qual Deus deu para aquela cidade. E deixa eu te explicar o contexto dessa história, porque na antiguidade, quando os inimigos queriam matar, destruir e invadir uma cidade, eles iam na cabeceira dos rios e envenenavam as águas, e com as águas envenenadas a cidade ficava doente, e era mais fácil de invadir aquela cidade. Sendo assim, Jerusalém não tinha nenhum rio que vinha de fora. Jerusalém tinha uma fonte interna, chamada fonte de Gihon, que existe até os dias de hoje. Foi a fonte aonde o rei Salomão foi ungido a rei de Israel. Esta fonte, nos dias de Ezequias, foi transformada em um túnel subterrâneo, chamado túnel de Ezequias, e de uma forma milagrosa, de uma forma em um tempo recorde, Ezequias e os seus servos escavaram um túnel por dentro da rocha, que atravessaram a cidade de Jerusalém por baixo, e a água da fonte de Gihon foi totalmente escondida e canalizada para o tanque de Siloé, no outro lado da cidade de Jerusalém, de maneira que se os inimigos chegassem em Jerusalém, não conseguiriam estancar as fontes de água daquela cidade, não conseguiriam envenenar as fontes de água da cidade de Jerusalém, e as águas corriam abundantemente, mas eram águas de uma fonte própria e que estavam escondidas dos inimigos. Ei, deixa eu ser instrumento de Deus na tua vida para te dizer que ninguém vai envenenar a fonte que Deus preparou para a tua casa. Se eu tivesse, eu dava glória atrás dessa máscara. Ninguém vai estancar a fonte que Deus preparou para alimentar a tua família. Deixa eu dizer que deste altar emana uma fonte que jorra águas. Beba desta água nessa noite, porque ninguém vai envenenar e estancar estas águas, diz Deus para você. Deixa eu profetizar sobre a tua vida financeira. Oh glória, se você quiser, levante a mão para pegar. Ninguém vai estancar a fonte financeira. Meu Deus, é muito forte. Oh glória, ninguém vai envenenar a fonte financeira que Deus preparou para sustentar a tua casa. Meu Deus do céu, ninguém vai estancar a fonte que Deus preparou para sustentar essa igreja, a tua família, a tua casa. E por que não dizer os nossos missionários? Ninguém vai estancar esta fonte que sustenta a obra missionária, porque é fonte própria e está escondida. Ninguém vai envenenar e nem estancar, porque Deus está cuidando das águas. Oh glória! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E ele continua dizendo no 5, Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. As nações se enfurecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz
e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Novamente, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O 8 vai dizer: venham e contemplem as obras que o Senhor já fez na terra. Oh glória, oh glória. Eles estão vendo o exército se aproximar para destruir a cidade. Mas alguém usado por Deus no Salmo vai dizer: gente, calma. Pensa no pavor e no pânico. Pensa na situação e como estavam os corações dos habitantes e dos soldados de Jerusalém. Imagine vocês se nós começássemos a ser cercados por inimigos que quisessem nos destruir agora. Como ficariam nossas crianças? Como ficariam nossos corações? Mas alguém olha e diz: ei, venham e vejam o que Deus já fez no nosso passado e na nossa história. Deus está dizendo para você assim, ó, acalma o teu coração, descansa esta ansiedade e dá uma olhada no que eu já fiz na tua história. Dá uma olhada e lembra do que eu já fiz na tua trajetória. Alguém está olhando para o exército se aproximar e disse: ei gente, não vamos nos esquecer que Deus nos tirou do Egito com as 10 pragas. Não vamos nos esquecer que Ele abriu o mar vermelho. Não vamos nos esquecer que Ele fez água sair de rocha para nós bebermos. Não vamos nos esquecer que Ele fez comida chover do céu. Não vamos nos esquecer que Ele parou o Rio Jordão para nós passarmos. Não vamos nos esquecer que Ele destruiu as muralhas de Jericó na nossa frente. Não vamos nos esquecer o que Ele fez com a cidade de Ai, às margens do Jordão. Não vamos nos esquecer das maravilhas. O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que nos dará um escape, uma saída. Deixa eu ser instrumento de Deus para te dizer: olha o que Deus já fez, olha da onde Ele te tirou, olha o que Ele está fazendo, e não é agora que Ele vai te deixar na mão. Descansa o teu coração, porque provisão de Deus está chegando na tua casa. Tem gente que se esquece do que Deus já fez e do seu passado. Mas olha bem da onde Deus te tirou, irmão. A maioria de nós, olha onde nós estávamos. E olha o que Deus fez na nossa história. E você acha que é agora que Deus não vai trazer a provisão para nos tirar dessa circunstancialidade? Ei, calma. Vejam o que Deus já fez na nossa história. E saibam que o Deus que esteve conosco em toda essa trajetória é o Deus que vai se manifestar agora e não nos deixará sozinho. Venham e vejam o que Deus já fez na nossa história. Vejam o que Deus já fez na terra. E Ele vai dizer no 9: Ele faz cessar as guerras. Eu queria que você pegasse essa palavra, porque eu sei que eu estou falando com lares que estão debaixo de ataques invisíveis, ataques sorrateiros, famílias que estão vivendo e estão em meio a conflitos, ministérios que estão gemendo, pessoas que estão se arrastando. Ele vai dizer: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. O salmista está olhando de cima da muralha. Ele está vendo um exército com mais de 200.000 soldados. Ou seja, ele não consegue ver o fim daquele exército, pastor Aguiar. Mas ele está dizendo: Deus vai colocar paz. E mesmo que eu não veja o fim desse exército sanguinário, Deus vai colocar paz até os confins da terra. Eu não sei em qual área, em qual circunstancialidade da tua vida, mas diz Deus para você nessa noite: eu estou indo lá colocar paz nessa circunstância. Ele vai
vai colocar paz até os confins, até o final. Agora eu quero que você prepare um glória aí, irmão. Porque ele diz assim: Deus vai quebrar o arco. Não, se eu tivesse, eu tinha dado um glória a Deus. Deus vai quebrar o arco, vai cortar as lanças e vai jogar os carros no fogo. Oh glória! Eu quero que você pegue essa palavra para você nessa noite. Quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo. Preste atenção, porque ele está dizendo o que Deus ia fazer naquele momento. E sabe qual eram as armas daquele tempo? As armas daquele momento histórico eram isso: arcos, lanças, espadas, flechas. Eram esses tipos de armas. Carros que seriam parecidos com carroças, mas eram carros de guerra. Essas eram as armas que eles tinham naquele tempo. Não tinham canhões, não tinham caças, não tinham metralhadoras. Eles tinham arcos, lanças, flechas. E aquelas armas estavam preparadas contra Jerusalém. Mas o salmista vai dizer: Deus está descendo e Ele vai quebrar os arcos, Ele vai cortar as lanças, Ele vai jogar os carros no fogo. Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo para você? Todas as armas que foram preparadas contra a tua casa, eu estou quebrando e despedaçando elas hoje. Vai, levanta a mão para pegar essa palavra agora. Todas as línguas mentirosas, caluniosas, todas as armas preparadas contra a tua família, teu ministério, tuas finanças, eu, Deus, estou quebrando elas hoje. Quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo, porque sou Deus. Há um comentarista que diz que os carros que vêm nessa guerra eram carros de madeira, couro e ferro. Não era habitual naquela época usar tanto ferro nas construções, mas há quem diga que aparecem carros de ferro. Assustam os moradores de Jerusalém. Como vamos lutar contra carros de ferro? Mas o salmista vai se levantar pelo Espírito de Deus e vai dizer: para vocês é assustador. Vocês não estão acostumados a lutar contra carros de ferro. Você já viu, irmão, que o diabo sempre se manifesta com algo novo para nos assustar? Você já percebeu que o inimigo sempre tenta nos assustar com uma estratégia nova? Eu sei que você já viveu e já passou por tantas batalhas, você já venceu tantas guerras, e aí vem algo novo que você nunca experimentou, que você nunca enfrentou, para te assustar. Carros de ferro. Aí o salmista diz: são carros de ferro. Nós não temos condições de lutar contra esses carros de ferro, mas tem uma coisa que derrete o ferro. Oh glória, oh glória. Eita Deus. Quebra o arco, levanta a mão, repita comigo: quebra o arco. Mais forte: quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo. Se for necessário, fogo descerá do céu, mas Deus vai te dar vitória nesta batalha, em nome do grande. Este salmo vai se encaminhando para o fim, mas eu queria que vocês me permitissem pensar. Deixa eu pensar com vocês aqui. Nós temos aqui uma igreja extremamente madura, biblicamente. Temos grandes pensadores da palavra de Deus. Mas olhe bem, que todo o Salmo 46 está na terceira pessoa. É alguém fazendo menção do que Deus vai fazer. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus vai quebrar o arco. Deus
e Deus, e vai fazendo menções sobre Deus. Mas quando nós chegamos no 10, algo acontece que gera uma mudança de pessoa na narrativa do Salmo 46. E se fosse um culto na Assembleia de Deus, se este salmo fosse um culto na Assembleia de Deus, eu iria dizer, pastor Aguiar, que tem culto que Deus gosta tanto, mas tanto, que ele diz: eu estou gostando tanto desse culto que eu vou descer e vou cultuar com eles. Eu estou gostando, irmãos, imagine eles cantando para Deus, vendo a morte se aproximar, os assírios se aproximando, e eles cantando que Deus ia dar livramento, que Deus era refúgio, que Deus quebra arco, corta lança. Tem culto que Deus gosta tanto que Ele desce e vem cultuar conosco, Ele vem se fazer presente. Oh glória! Eu sei que as circunstâncias diziam para você ficar em casa. Eu sei que os riscos nos dizem, talvez, para não estarmos em um ambiente com pessoas aglomeradas, e não estamos aglomerados, mas as circunstâncias talvez te orientavam a não estar aqui, mas você venceu circunstâncias, você venceu momentos, você venceu as falas, você venceu porque algo dentro de você te trouxe a este lugar. Você não veio porque está obrigado, você veio porque você tem prazer de estar aqui adorando a Deus. E eu posso te dizer que Deus já está aqui. Ele gostou tanto desse negócio que eu sinto a presença dele aqui passeando em nosso meio. E quando chega no 10, me permita pensar isso aqui com você. Me dá a impressão que se fosse um culto na Assembleia de Deus, Deus ia entrar e dizer: deixa eu participar desse culto com vocês, deixa eu pegar o microfone e terminar esse salmo, porque o que está no 10 já não é mais terceira pessoa. O que está no 10, somente Ele poderia afirmar: aquietai-vos. Ou, se eu tivesse aí atrás dessa máscara, eu ia dar glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na tua luta, serei exaltado na tua guerra, serei exaltado na tua batalha. Eu vou tomar a tua luta, vou vencer para você, e o meu nome será glorificado nessa história, diz Deus. Vai ficando de pé aí nessa noite. Eu quero que você levante uma das suas mãos e coloque a outra no seu coração, porque eu vou ser instrumento de Deus para dizer, como boca de Deus, 46:10 de Salmo: aquietai-vos, oh glória, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fecha os teus olhos e sinta essa voz ecoando dentro de você: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Oh glória, eu estou tomando a tua luta, eu estou tomando a tua angústia, eu estou tomando a tua guerra. Eu vou fazer uma reviravolta nesta circunstancialidade, vou te dar vitória, e o meu nome será exaltado, e todos verão que eu estive com você. Oh glória. Ezequias está temoroso, preocupado. Ele manda um mensageiro até o profeta Isaías. E o profeta Isaías diz: assim diz Deus, nem uma flecha destes assírios entrará nesta cidade. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus disse:
aquietai-vos e sabei que sou Deus. Eles foram dormir, eles foram descansar, mas não tinha um exército lá fora, tinha, mas já havia uma palavra de Deus sobre a cidade. A circunstância ainda pode ser negativa, e o visual ainda pode ser visual que amedronta, o que está diante dos teus olhos ainda pode ser algo que te gera medo e dúvida, mas já há uma palavra de Deus sobre a tua casa. Aquietai-vos. Eles foram dormir, e naquela noite lá no céu, Deus aciona o seu anjo. O anjo do Senhor tira da sua espada e desce até o acampamento do exército assírio. E naquela noite 185.000 soldados assírios foram feridos pelo anjo do Senhor. Oh glória! Oh glória! Oh glória! O rei Senaqueribe voltou para Nínive, aonde foi morto pelos seus próprios netos, e a cidade de Jerusalém continuou de pé por causa da fé de um homem de Deus. Deixa eu ser instrumento de Deus para dizer: a tua casa não vai cair por causa da tua fé. Oh glória! A tua fé não vai desmoronar por causa da tua fé e da tua atitude. O teu casamento vai permanecer de pé por causa da tua fé e por causa da tua atitude nessa noite. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Oh glória, 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 glória. A tua casa não vai cair.